Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se todos aqui acolhidos, amparados, iluminados com a graça de Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre. E para iniciar a nossa doutrinária da noite, eu vou ler uma mensagem que tem nesse livrinho, o Evangelho no Lar, e diz assim: oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar a consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Vamos então, meus queridos, sentar confortavelmente na cadeira, respirando fundo, elevando o nosso pensamento, acalmando o nosso coração, na certeza de que nesse momento estamos sendo cuidados por Deus nosso Pai, pelos anjos de luz que nos visitam e que prepararam também esse ambiente para nos receber. Vamos ficar aqui, meus irmãos, nesse momento de doutrinárias, unidos em oração, em prece, recebendo todas as bênçãos de que necessitamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, estamos chegando a mais um final de ano. Como passou rápido, não é mesmo? Quantos acontecimentos, quantas coisas. Se passarmos e começarmos a pensar quantas coisas nós vencemos, quantas dificuldades, quantos aprendizados, quantas dores, quantas alegrias. E o tema da nossa doutrinária dessa noite é para a gente fechar tudo isso com chave de ouro. E o nosso tema é gratidão. E o que vem ser a gratidão? No dicionário, diz que é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então nós temos por hábito, por educação, por bons costumes, agradecer às pessoas por um favor prestado, por uma conversa, ou seja, quando alguém lhe alcança algo, uma informação, a gente agradece. A gente agradece em casa para o pai, para a mãe, para a esposa: muito obrigada, me alcança aquela coisa, ou me faça tal favor. E assim a gente agradece uma visita, a gente agradece pequenas coisas do dia a dia, quando você para na rua e pede uma informação, onde fica tal lugar, enfim. A gente tem esse sistema de agradecer. Porém, a gratidão hoje, que nós vamos tratar aqui, ela é algo mais profunda. Porque a gente vai falar daquela gratidão verdadeiramente sentida. Ela é de coração.
a gratidão maior, a gratidão pela vida, a gratidão, em resumo, como estado de espírito. Isso acho que traduz bem, o estado de espírito grato. É esse o nosso assunto da noite. Mas o que há de bom em ser grato? Para que serve ser grato? Eu gosto assim, de questionamentos, a gente tem que se questionar para conseguir entender a fundo o que a gente está estudando, o que nós estamos procurando entender com o tema. A gratidão, ela é, além de muitas coisas, o que nos conecta verdadeiramente com o poder de Deus, com o poder infinito de Deus, e que é aproveitado por nós se estivermos conectados. A gratidão ao lado do amor é um dos mais belos sentimentos, dos mais poderosos, um dos mais grandiosos sentimentos, mais profundos. O apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso, que nós chamamos o convertido de Damasco, Paulo de Tarso, ele passou de perseguidor do Cristo, dos cristãos, a ser, eu digo que é um dos maiores apóstolos. Aquela pessoa passou de perseguidor a seguidor do Cristo. E ele foi levar as suas mensagens em muitos lugares à época a pé. E quando ele não pôde mais ir, ele começou a escrever cartas para determinados povos. Então ele escreveu cartas para os coríntios, para os filipenses e também para os tessalonicenses. E lá nessa primeira carta que ele escreveu para esse povo, no capítulo 5, nos versículos 16, 17 e 18, Paulo nos ensina, ele diz assim: regozijai-vos sempre. Paulo nos ensina, regozijai-vos sempre. Ele diz, se alegrem sempre, sejam alegres sempre. Ele não nos ensina a ser alegres só quando nos acontece algo de bom. Ele diz, alegrem-se sempre. Olha que lição grandiosa de vida se a gente analisar a fundo. Alegre-se com tudo. Segundo, orem sem cessar. A oração. Quando ele fala em ore sem cessar, ele não quer dizer que a gente tem que ficar o tempo todo sentado, de joelho, fazendo oração. Mas é no nosso trabalho, no nosso dia a dia, estar com esse pensamento conectado a Deus. Entendem? Assim, com esse pensamento conectado no bem, para nós conseguirmos nos manter nessa frequência, orem sem cessar. Pense em Deus com frequência. Pense na grandiosidade, na sabedoria. Liguem-se nesta bênção que é conhecer, saber, ter conhecimento que existe um Deus grandioso que nos alimenta, que nos sustenta. E ainda o terceiro ensinamento de Paulo nessa passagem, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, agradeça por tudo. A gente conhece a palavra gratidão, não faz muito tempo que ela virou moda, não é mesmo? Mas Paulo de Tarso já falava da gratidão lá nas cartas aos Tessalonicenses. Imaginem quanto tempo atrás ele já nos ensinava a ser gratos. Ele já entendia que através da gratidão nós conseguiríamos nos sustentar, nós conseguiríamos ser mais felizes. Então, Paulo de Tarso é um grande nome do cristianismo. E quem quiser conhecer melhor a história dele, eu indico o livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel Chico Xavier. É um livro maravilhoso. Ele conta a história de Saulo, quando ele estava indo a Damasco para perseguir os cristãos, Ananias principalmente. E aí nessa caminhada, o que acontece? Ele estava indo para Damasco, há uma ventania, há uma coisa, ele tem uma visão. E Cristo aparece para Saulo. E Cristo diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E nesse momento, Saulo se torna cego por conta da luz de Jesus. E aí ele entende que aquela pessoa que lhe perseguia existia além da morte. Ele achava que o Cristo estava morto, mas o Cristo estava vivo, mais vivo do que nunca. E ele entendeu nesse momento quão grandioso é Cristo. E ele pergunta: o que queres de mim? Então, de perseguidor, ele perguntou para Cristo: o que queres de mim? E ele seguiu para Damasco. Ele foi curado da sua cegueira por Ananias, que era aquele que lhe ia perseguir. E assim segue a história de Paulo, que na época era Saulo. E depois ele tornou-se Paulo de Tarso. De Tarso porque era a cidade da que ele pertencia. Então, quando somos gratos e quando a gente consegue perceber a grandiosidade da vida, a grandiosidade desses ensinamentos, a grandiosidade de Deus na nossa vida, nós conseguimos ter essa perspectiva de vida mais expandida, por assim dizer. Ao praticar a gratidão, nós nos tornamos mais humildes, mais caridosos, mais amorosos, mais felizes, mais leves. Eu diria, inclusive, mais saudáveis. Mais saudáveis. Por quê? Porque quando a gente pega um caminho do bem, quando a gente começa a trilhar e enxergar a vida com esses olhos espirituais, as coisas elas vão melhorando. Elas começam a melhorar dentro de nós, para nós exteriorizarmos essa melhora, até mesmo através da nossa saúde física. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso nós somos perfectíveis. E através da gratidão nós conseguimos ver a vida por um prisma mais positivo. E assim nós vamos melhorando, buscando a nossa perfeição, de acordo com os nossos pensamentos melhorados, com as nossas escolhas aprimoradas, porque o pensamento de gratidão está sempre concentrado no melhor. Por isso, quem é grato se torna consequentemente uma pessoa melhor, atrai o que há de melhor. Por quê? Porque o mundo está cheio de tudo. Mas o que eu vou atrair para mim? O que eu quero para a minha vida? Eu quero coisas melhores, mais elevadas, então eu preciso seguir nesse caminho. E é assim que acontece. A fé também. Se nós pensarmos na fé, pessoas que têm fé, elas são gratas. Porque a fé faz com que elas acreditem que existe Deus, que existe um Deus, né? Que Deus é possível auxiliar. Então a pessoa tem fé em Deus, ela acredita, ela também é grata. Então até mesmo a fé me parece que ela caminha junto com a gratidão. Eu entendo que a gratidão é uma coisa muito importante, mas como eu disse no início, não é aquela gratidão daqui para fora, mas daqui. Ela tem que ser sentida. Quando eu sinto gratidão por algo, aquilo sai de dentro de mim. E é desse sentimento que nós estamos tratando hoje. Tem uma passagem no Evangelho. Eu gosto muito de trazer a passagem do Evangelho para confirmar o que a gente fala aqui. Porque às vezes a gente começa a pensar: como é que eu vou lá na frente falar para todas aquelas pessoas? Eu ainda tenho tanta coisa para aprender, tanto para melhorar. Mas se eu esperar virar um anjo para vir aqui, vai demorar muito. Vai demorar muito. Então nós estamos aqui a trabalho. E é trabalhando, é estudando que nós vamos aprendendo. E estudando juntos, nós conseguimos isso mais facilmente. Então o Evangelho, ele nos diz assim: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que lhe aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido,
ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos faz durante o dia e agradecer-vos. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, e por aí segue. Então, a gente às vezes quer esperar para agradecer um fato muito grande e deixamos passar despercebidos aqueles pequenos fatos do dia a dia. Mas vocês podem ainda me questionar, mas para que exatamente devemos agradecer? Mas para quê? E eu vou trazer aqui hoje 3 grandes grupos de formas, de motivos para nós sermos gratos. Resumidamente, é claro. E o primeiro é ser grato pelo bem que nos chega. Ser grato pelo bem que nos chega. E a gente começa a pensar. Primeira coisa, estamos aqui hoje, estamos reencarnados. Nós ganhamos um corpo físico. Então vamos ser gratos por esta oportunidade. A fila lá da reencarnação está longa. Mas nós não, nós já estamos aqui, nós já passamos dessa fase. Nós já estamos aqui com um corpo físico, com uma vida, por um caminho para trilhar. Então nós já temos isso. Nós tivemos pais que nos deram a chance de ter um corpo físico. Muitos ainda podem reclamar do pai, da mãe, do pai ausente, de uma mãe ausente. Eles deixaram a gente nascer. Só por esse motivo, nós já temos que ser eternamente gratos a eles. Independente se não foi uma mãe presente, poderia ter sido melhor, não é o pai dos meus sonhos, ou eu não conheci o meu pai, ou outra família me criou. Eles nos deixaram nascer. Nos deram um corpo físico, estamos aqui, ponto. Se foram ótimos pais, presentes, cuidadosos, melhor, ótimo. Mas nem sempre a gente pode ter tudo, não é mesmo? Mas nós temos que focar no lado bom das coisas. Nós estamos aqui, nossos pais nos deram a vida, ponto. Isso já é muito, Quantos que não deixam nascer? Então, por aí nós seguimos. Se nós olharmos aqui hoje pela manhã, quando nós acordamos, o que aconteceu? Nós abrimos os nossos olhos. É um motivo para agradecer. Estamos vivos. Temos ouvidos para ouvir o barulho dos pássaros, o barulho da vida, ouvir uma música, ouvir nossos filhos, nossos queridos, nossos amores. Temos ouvidos para ouvir, temos voz para falar, nós temos pernas que nos levam onde a gente quer. E Deus é tão imensamente bom que, por exemplo, uma pessoa que não consegue ouvir para um deficiente, ou um deficiente visual, por exemplo, que não pode enxergar, Deus permite que sua audição seja mais aguçada para compensar uma coisa pela outra. Então Deus é bom conosco o tempo inteiro. E nós temos, cada um de nós, muitas coisas para agradecer. A nossa casa, a nossa família, as bênçãos que nós recebemos, a nossa mente sã. Nós podemos ler, podemos ouvir, podemos cozinhar. Quando nós vamos ao mercado e chegamos com aquelas sacolinhas de alimento e guardamos no nosso armário, nós temos que agradecer por aquele alimento que está entrando na nossa casa. Nós temos que agradecer. Não pude comprar tudo o que eu queria, mas eu pude comprar alguma coisa, vamos agradecer. É uma bênção nós ter uma mesa farta. Termos alguém para sentar e conversar. Então nós temos assim, agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos talentos, pelo nosso trabalho. Talvez não seja o trabalho do sonho, mas é o que nós temos para hoje. Então vamos agradecer por esse trabalho. Agradecer por tudo aquilo que nós podemos estudar, que a gente pôde aprender, que a gente conquistou. Então, muitas coisas.
A gente pode agradecer por uma coberta quentinha no frio, por um chuveiro quentinho no dia de frio. Então, meus queridos, nós temos muitas coisas para agradecer. Agradecer os bons momentos da vida, os bons encontros, agradecer por esse momento que nós estamos todos reunidos e saber aproveitar dos melhores momentos, saber aproveitar e vivenciar os bons momentos. Por exemplo, às vezes a gente deixa de reunir algumas pessoas que a gente ama na nossa casa porque nós temos uma xícara de cada cor, um pratinho meio desbicadinho lá, e eu tenho vergonha de receber as pessoas porque as minhas louças não são as mais bonitas. Mas e daí? Não quer dizer como a nossa mesa vai ser posta. O que importa realmente é as pessoas que vão estar ao redor dela. Daqui uns meses, ninguém vai lembrar que cor que era a xícara, mas vai lembrar das boas risadas que deram. Vai lembrar com alegria daquela boa conversa, daquele encontro feliz, daquele bolinho gostoso. É isso que vale. Não importa se a casa é amarela, se é azul, se a casa está descascada, se a casa é simples. Não importa o conteúdo da casa. É isso que dá valor. Porque adianta você ir numa casa muito linda, maravilhosa, e chega lá um ambiente frio, gelado, com pessoas amarguradas. Qual é melhor? A simplicidade dá aconchego. A simplicidade traz alegria, a simplicidade que traz conforto. Então, que nós não deixemos as nossas xícaras coloridas de lado, guardadas há muito tempo. Vamos servir um cafezinho para alguém, vamos fazer um chimarrão, vamos nos reunir. Agora a gente pode de novo, e isso faz bem. Vamos aproveitar esses bons momentos e vamos agradecer por eles. Porque a simplicidade, a gente traz aconchego, e nós temos que agradecer por aquilo que nós já temos. Nós não podemos focar naquilo que a gente acha que nos falta, mas que a gente possa olhar para aquilo que a gente já tem e agradecer por aquilo. O importante também, assim, a gente às vezes pensa, eu gostaria de viajar para tantos lugares, eu não posso. Vamos agradecer pelo lugar de onde nós viemos, pelas nossas raízes, que as árvores mais frondosas se iniciam pelas raízes. Então vamos ser gratos pelas nossas raízes, por quem cuidou de nós, por quem nos orientou, por quem nos ensinou. Então nós temos que valorizar tudo aquilo que a gente já possui. Deus nos dá muitos bens todos os momentos da nossa vida. Então vamos ser gratos pelo bem que nos chega. Vamos ser gratos, nosso número 2, pelo mal que não nos chega. A providência divina tem um trabalho árduo a todo momento, nos livrando de acidentes, de dores, de doenças, todos os dias, assaltos, catástrofes, seja lá o que for, a providência divina trabalha nos protegendo. Muitas vezes somos livrados de coisas que a gente nem imagina. Muitas vezes a gente é tão cuidado por Deus que poderia nos acontecer algo e acaba não acontecendo. Então, às vezes também nós fizemos, a gente pode fazer pedidos, meu Deus, me conceda tal coisa, e aquilo não acontece, mas lá na frente a gente vai agradecer porque aquilo não aconteceu. Porque naquele momento, eu com a minha visão estreita que eu tenho, eu acho que aquilo vai ser bom. Mas com a visão ampla de Deus, ele sabe que aquilo não é bom para nós. Então ele nos corta aquele caminho, ele nos desvia daquele caminho. No momento a gente pode até ficar chateado, mas lá na frente a gente vai perceber como foi bom esse caminho ter sido desviado de nós. Então, nós somos livrados de muitos tormentos, sem às vezes percebermos. E vamos continuar o nosso terceiro ponto, ser grato pelo mal que nos chega. Aí vocês vão dizer, nossa, Alessandra, você tá fora, né? Agradecer pelo mal que me chega. E eu vou lembrar para vocês do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá fala sobre as causas das aflições. E nessa parte do Evangelho nos explica
que todas as nossas aflições têm uma causa, pode ser anterior, pode ser atual. Então, aquilo que eu acho que os fatos, eles podem parecer ruins no momento, mas as consequências deles são boas. Tá? O que me parece que chega uma coisa ruim hoje é uma causa, tem uma causa em algo que eu cometi, porque nada vem de graça. Então, quando eu curar isso em mim, vai ter uma consequência positiva. Então, por mais que um fato nos pareça ruim no momento, a consequência desse fato, se bem entendida e compreendida por nós, ela vai ser positiva. Então, às vezes nos chega problemas, sim, nos chega diversas coisas para nós aprendermos a lidar com isso. Para nós, tudo, na verdade, que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das nossas experiências, que promovem o nosso crescimento, que promovem o nosso burilamento, nossa lapidação, vamos dizer assim. Então, a gratidão, muitas vezes, pelos insucessos aparentes, constitui um reconhecimento de entender-se que fazem parte da vida, fazem parte da nossa reencarnação. Porque lembrem todos nós temos que lembrar que ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos aqui para isso, para ajustar as nossas, eu não gosto de defeito, mas para ajustar, para nos ajustar, sabe? Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, se acontece alguma coisa em forma de dissabores, é porque tem uma razão de ser e que ela gere aprendizado para nós. Eu não conheço o problema de cada um, ou se alguém está passando por algum problema, a gente não sabe. Mas a questão é que se você está passando por alguma dificuldade nesse momento, não fuja, encare, tenha humildade, procure resolver com sabedoria, com prece, tenha fé, acredite, porque tudo passa na vida. O bom passa, o ruim passa também. Então, que a gente possa passar por essa situação, lembrando sempre que tem valor aquilo que traz aprendizado. Porque só sofrer e bater cabeça, e sofrer e bater cabeça e não aprender, não resolve. Por isso que a gente tem que estar atento no momento que o mal nos chega, para perceber, para ter a perspicácia de entender o que eu tenho que aprender com aquela situação, para eu poder vivenciá-la e que ela não volte a acontecer na minha vida. Porque isso aqui é um círculo, se eu não aprender aqui, se eu passar para frente, aquilo vai andando, chega uma hora, eu vou ser acionado de novo por aquele mesmo motivo, por um motivo parecido, para que eu possa aprender. Ainda mais se aquela lição está no meu programa reencarnatório, eu vou ter que aprender. Até mesmo aquela passagem de Mateus que diz: amai os vossos inimigos. É difícil, gente. Amar um inimigo, mas que eu possa pelo menos não querer o mal dele. Isso já é um grande passo e bem importante. Porque eles são, muitas vezes, o veículo para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso amadurecimento moral. Porque tem coisas que nos acontecem que a gente já não dá bola, que antigamente aquilo ia gerar em mim um sofrimento enorme. E hoje aquilo já está tranquilo, eu já superei, eu já cresci, eu já evoluí, aquilo não me atinge mais. Eu já tenho um certo grau de aprendizado moral. E a gente vai se turbinando, vai melhorando, vai ficando mais forte. E tem coisas que não nos aborrecem mais. A gente começa a ficar seletivo e vai escolhendo. Isso aqui não me aborrece, eu vou dar sequência na vida. E por aí vai. Então, a compreensão lúcida de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante, proporciona harmonia íntima, trabalhando pela superação de como se encontra, a fim de se alcançar a plenitude.
Enfim, quando o sentimento de gratidão faz guarida em nosso mundo íntimo, tudo se torna mais ameno e feliz. Uma sensação de leveza, paz, tranquilidade e quietude enseja-nos uma postura de harmonia com o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, inclusive a nós, e Ele não nos desampara jamais. A gratidão, ela é a facilitadora da felicidade. Existe uma pesquisa que foi feita na faculdade na Pensilvânia, que eles dizem assim, que ele mostra que o fator mais importante na busca da felicidade é a gratidão. Não porque nos tornamos mais felizes ao expressar a gratidão pelas coisas que normalmente não notamos, mas porque ao notar essas pequenas coisinhas do dia a dia e agradecer por elas, percebemos o quanto já somos felizes. E muitas vezes, meus queridos, nós buscamos a estabilidade, às vezes a estabilidade financeira, a estabilidade num trabalho, num relacionamento, e a gente pode ter tudo isso e muitas vezes ainda se sentir instável. Por quê? Porque tem muita gente com muito dinheiro, acaba tendo depressão, às vezes a pessoa tem um relacionamento seguro, tranquilo, mas ainda não está satisfeita. E o Evangelho nos ensina que a verdadeira estabilidade e a mais confiável é o equilíbrio emocional. Que a partir dessa estabilidade é que nós vamos conseguir as outras. Então, quando nós estivermos perto ou conseguindo ou alcançando esse equilíbrio emocional, aí sim, as outras estabilidades vão se fazer mais presentes em nossa vida, vão fazer mais sentido na nossa vida e nós vamos aprender a valorizar cada coisa. Cada coisa. E quais as consequências, aqui para encerrar, que estou em cima da hora, quais as consequências da ingratidão, da falta de gratidão? O que a falta de gratidão faz conosco? Faz nos tornarmos azedos, amargos, mal queridos muitas vezes, faz nos tornarmos chatos, ingratos. Então, a ingratidão gera sempre o sentimento de insatisfação. Sabe aquela pessoa que não se contenta com nada? Que nunca está bom? Que está sempre algo faltando? Essa é a pessoa ingrata. E ela é muito triste. A gente não quer isso para ninguém, mas não queremos para nós também. Então, que possamos ser exemplos para alguém. E isso traz um pessimismo, traz uma amargura, né? E por consequência, que tipo de sintonia, também se nós pensarmos em sintonia vibratória com bons espíritos, e essa ingratidão, esse pessimismo, esse desânimo, que tipo de sintonia espiritual que nós vamos estar atraindo para a nossa vida? Espíritos mais imperfeitos, e a tendência de escambarmos. Então, isso também é importante, porque qualquer coisa na vida nós podemos agradecer ou reclamar. Vocês concordam? E nós temos o hábito de reclamar, infelizmente. Emmanuel fala no livro Pão Nosso, acho que é no capítulo 100, ele fala assim, que o frio é bom, porque ele transforma. Ou melhor, o calor é bom porque ele transforma, e o frio é bom porque ele conserva. O calor, ele transforma um alimento duro num alimento que a gente possa estar consumindo. Ele transforma o ferro em algum outro tipo de coisa. Ele transforma, o calor transforma. E o frio, ele conserva. Se nós colocarmos um alimento no nosso freezer, ele vai conservar. Então, qual que é bom e qual que é ruim? Os dois são bons. Depende em qual a circunstância. Então, mas nós aqui, quando está frio, a gente reclama que está frio. Quando está calor, a gente reclama que está muito quente. Quando o dia passa muito rápido, a gente reclama que está rápido. A gente reclama que está devagar. A gente reclama que é dia, a gente queria que fosse noite. E a gente vai reclamando, e reclamando, e reclamando. Qualquer coisa, a gente tem essa opção de agradecer por um lindo dia de chuva ou reclamar, porque a gente molhou, tomou um banho de chuva. Tudo a gente tem
várias opções durante o dia para estar agradecendo ou reclamando. E Joana de Ângeles alerta que a reclamação é perda de tempo, porque não nos leva a nenhum resultado efetivo. Então, aquele momento de reclamação não nos leva a nada, não nos acrescenta nada. Ela não tem um propósito útil, apenas o da lamentação. E ela diz ainda que a gratidão é o resultado de um amadurecimento psicológico, como nós estávamos falando antes. Então, se nós tivermos a vontade de reclamar, vamos procurar nos controlar, porque muitas vezes o silêncio é melhor do que uma palavra dita errada, dita não muito legal. Então, às vezes é melhor a gente ficar em silêncio do que reclamar. Porque vejam, a palavra gratidão, a palavra agradecer, a graça descer. A graça descer até nós. E reclamar, nós vamos estar clamando 2 vezes pela mesma coisa. Então, se eu reclamo que essa flor está muito colorida, eu vou reclamar, ela adianta alguma coisa? Ela vai ficar mais branca? Não, ela não vai. Mas eu vou clamando ao universo coisas que muitas vezes eu reclamo da minha vida, eu reclamo da minha saúde, eu reclamo, e aí eu vou clamando 2 vezes, 3, 4, 5, isso é exponencial, por aquilo que eu não quero, mas eu vou clamando, e aquilo vai vindo mais daquilo para a minha vida, e eu vou me enchendo daquilo que eu reclamo. Então, nós temos uma proposta de exercício para que nós possamos manter um diário de gratidão. Que nós possamos fazer um acordo conosco mesmo. E nos programar para agradecer pelo menos 3 vezes ao dia. De manhã eu vou agradecer por eu ter acordado, pelo dia. De tarde eu vou agradecer pelo alimento, pelo trabalho. À noite eu vou agradecer pela oportunidade de ter vivido. Enfim, cada um sabe. Vamos nos programar para isso. Ao final de um mês, nós vamos ter agradecido pelo menos umas 90 vezes. E aí o que vai acontecer? Nós vamos criando um hábito, o hábito da gratidão. E vamos perceber o quanto nós estaremos mais leves, mais felizes, quem sabe. Mas com certeza, vamos conseguir perceber coisas que antes a gente não percebia. Ao invés de reclamar que a flor do meu jardim está meio torta, eu posso olhar para aquela flor e dizer, nossa, como essa flor é linda, como ela é perfeita, como a sua cor é bela. Então, nós temos sempre os 2 lados. E esse é uma proposta de exercício, claro, individual, e para cada um se achar que lhe serve e que pode estar fazendo uso desse exercício, é muito interessante. Nós agradecemos pelo bem e pela oportunidade de melhoria, pela prova e pela expiação, pela bênção do trabalho e da libertação. E vamos agradecendo. Na vida é recomendável aprendermos a agradecer mais e reclamar menos. Então, se nós analisarmos detidamente, nós vamos chegar à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar, apesar de todas as dificuldades e vicissitudes que temos passado. Jesus, o homem-luz, maior exemplo de maturidade psicológica, dedicou a sua vida à gratidão, pelo amor com que enriqueceu a terra, desde então vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Então, meus queridos, essa é a mensagem dessa noite de gratidão. Eu espero, assim, que cada um daqui saia hoje com esse propósito de agradecer, mas de agradecer verdadeiramente, sentido, sabe? Agradecer com o coração, olhar para o seu entorno e agradecer pelas coisas, olhar para a sua casa e agradecer pelo lugar onde você mora, pelo lugar que te abriga. Que possamos fazer isso, e eu garanto a vocês que se a gente conversar daqui um mês, nós todos aqui vamos estar com um sorriso mais iluminado.
E não poderia ser outro, eu peço licença para vocês para encerrar a doutrinária desta noite com o poema da gratidão, da qual eu gosto muito. E quem quiser ouvir com os ouvidos do coração, possa fechar os olhos. É um poema ditado por Amélia Rodrigues a Divaldo. E ele diz assim: Senhor, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sublime não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia, eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem e os que padecem, pelas mãos que trabalham nesses traços como estrelas sublimes fugindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar ereta, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorida da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo o que ao mundo pareça impossível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, o escola de amor, a mansão da glória. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu, mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada porque creio em ti.
e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor.